Nós latinos temos a fama de sermos muito cordiais e simpáticos, não é mesmo? É claro que esse costume típico brasileiro de troca de beijos e abraços torna um clima mais amável e propício para conversas e amizades, não é mesmo? Mas nem em toda ocasião essas atitudes podem ser adequadas e por isso, hoje, nessa minha aula, eu vou falar sobre cumprimento, postura e em quais ocasiões certas regrinhas devem ser utilizadas para que você não cometa erro, principalmente em um ambiente de trabalho. Falando especificamente do ambiente de trabalho, a etiqueta profissional se torna substancial para quem deseja manter um ambiente harmonioso e de respeito. Isso se torna mais necessário quando o nosso ritmo exige que passemos a maior parte do tempo no trabalho ou na convivência com pessoas que fazem parte da nossa vida cotidiana. Não é verdade que muitas vezes passamos mais tempo no mundo profissional do que com nossa própria família? Dessa forma, adequar o comportamento a essa situação tem ligação direta com a produtividade, seu respeito e relevância dentro da empresa, além de ser levado em conta na evolução da sua carreira. Se você estiver chegando em um ambiente de trabalho, cabe a você cumprimentar os demais, mesmo sendo somente um bom dia de longe com um sorriso simpático. Até mesmo dentro do elevador. Quem entra no elevador é quem cumprimenta. Se a pessoa não responder, pelo menos você fez a sua parte, não é? Aliás, antes de entrar no elevador, deixe os passageiros saírem para depois entrar, evitando aquela aglomeração e futuros desentendimentos. Segurar a porta do elevador, abrir porta do carro, dar licença a idoso ou gestante, sentar, também faz parte das boas maneiras, seja você homem ou mulher. Mesmo que você tenha uma amizade com algum colega fora do escritório, nada de abraço no ambiente de trabalho, ok? Em um almoço ou jantar com poucas pessoas, é de bom tom cumprimentar a todos com um aperto de mão. Aliás, o aperto de mão deve ser firme, mas não muito forte. É sempre bom olhar nos olhos da pessoa em questão. Isso demonstra confiança. Se for uma festa corporativa, cumprimente seus colegas conforme vai os encontrando. Nessas festas, o bom senso vai determinar se você vai dar um beijo ou apenas um aperto de mão. Você, homem, não se assuste se algum estrangeiro, principalmente um italiano ou um indiano, por exemplo, vier te cumprimentar com um beijo. Na Itália, na Índia e em alguns outros países, é de costume esse tipo de atitude entre homens, mas nunca em um ambiente de trabalho. Na Alemanha, Suíça, por exemplo, um aperto de mão já é mais que suficiente. Os asiáticos raramente se tocam. Em uma reunião, é melhor apresentar-se com um cartão de visitas e entregá-lo com as duas mãos, fazendo uma pequena reverência. Mas quando fechar um negócio, aí sim, um bom aperto de mão é muito bem-vindo. Tenha certeza que você vai ganhar muitos pontos com essa atitude. Se você for cumprimentar uma mulher na Ásia, por exemplo, nada de aperto de mão. Uma reverência já é o suficiente, principalmente se ela estiver acompanhada. Se estiver sentado, levante-se para cumprimentá-la. Mulheres não precisam se levantar para cumprimentar homem, mas é de bom tom se levantar quando for uma mulher ou um homem mais idoso. Agora, se for a rainha, nem pestaneje. Levante-se e faça uma reverência. Essa coisa de beijar a mão está completamente ultrapassada. Mas, se o homem quiser cumprimentar uma senhora de uma certa idade, com certeza ela vai adorar. Por isso, eu acho muito importante para quem vai viajar para o exterior se informar sobre a cultura do país. A trabalho e a turismo, essas pequenas regras vão fazer a diferença. Algumas regrinhas básicas utilizadas até hoje quando você for apresentar duas pessoas no trabalho são: apresentar quem ocupa o cargo menor, ou seja, o cargo júnior, para o sênior. Apresentar o homem à mulher, mesmo que este ocupe o cargo maior. Por exemplo, se você for apresentar o seu chefe para um outro colega de uma outra empresa, você simplesmente chame o Dr. Luiz, seu chefe nessa ocasião, e o Lucas. Aí você diz: por favor, Dr. Luiz, eu gostaria de te apresentar o Lucas. Lucas, esse aqui é o meu chefe, o Dr. Luiz.
assim eles podem fazer os cumprimentos. Agora, se for uma mulher, não importa se ela ocupa um cargo menor, simplesmente você vai falar: "Ah, Silvia, Dr. Luiz, essa aqui é a Silvia, a outra colega do departamento X." A resposta da pessoa deve ser: "Olá, bom dia, boa tarde, como vai?" Somente no final da conversa é que realmente você pode falar: "Prazer em conhecê-lo, foi um prazer em conhecê-la." Porque aí sim você poderá ter a certeza de que foi mesmo um prazer conhecer a pessoa. Vai que essa pessoa seja desagradável, não? É interessante que a pessoa que apresentou os outros dois comece um assunto interessante com um dos dois para que a conversa flua. Por exemplo: "Dr. Luiz, a Silvia acabou de chegar de viagem dos Estados Unidos. O senhor estava lá o mês passado, não?" Viu só? Agora eles têm algum assunto em comum. Se você não faz esse tipo de apresentação, o clima pode ficar tenso porque as pessoas talvez não tenham nada o que falar uma com a outra. Agora, se você for convidado para uma festa de aniversário onde você não conhece muita gente, cumprimente pelo menos o aniversariante e ele pode se encarregar de te apresentar aos outros convidados. Se você é o aniversariante e convida pessoas que não se conhecem, é de bom tom apresentá-las e arrumar um assunto em comum para que a conversa flua. E o bom senso deverá determinar se a pessoa oferece um beijo ou um aperto de mão. Dependendo do país e até mesmo do estado, as regras de 1, 2 ou 3 beijinhos podem mudar. E não se esqueça de sorrir e olhar nos olhos da pessoa. Nada de apertar a mão da pessoa e ficar olhando para os lados. Isso não é elegante e mostra desinteresse. Se você for levar um amigo, certifique-se de apresentá-lo para seus conhecidos, principalmente para o anfitrião, para que este se sinta confortável em estar ali. Agora, falando de despedidas, esses eventos, festas, ambientes formais ou informais, a regra é sempre a mesma. Se for uma festa grande ou um evento corporativo, não precisa se despedir de todos, apenas as pessoas que estão ao seu redor e do anfitrião ou do seu chefe. Se não puder, porque talvez eles estejam ocupados, para o anfitrião das festas informais, mande um WhatsApp no dia seguinte agradecendo e elogiando a festa. Para o seu chefe, um e-mail seria o ideal. Para quem achou que eu fosse falar de postura corporal, se enganou. Essa está na minha outra aula que eu falo sobre expressão corporal. Aqui, a postura tem mais a ver com ética e boas maneiras. Seja pontual. O brasileiro tem essa mania de chegar atrasado para compromissos formais e informais. Isso virou uma cultura. Ser pontual tornou um plus que muitos apreciam. Agora, se você for se atrasar, informe. Pessoas pontuais são vistas como profissionais e isso gera confiança. Ao receber o favor, o mínimo que você pode fazer é agradecer. Reconheça que a pessoa gastou do seu próprio tempo para lhe ajudar e diga ao menos obrigada, não é? Dessa maneira, você vai manter um relacionamento saudável e duradouro. Não se esqueça, mulheres devem dizer obrigada e homens obrigado. Mesmo que seja sem querer, peça desculpas imediatamente. Não espere para dizer mais tarde. Isso só irá fazer com que a pessoa pinte uma imagem negativa de você. Comunicação é muito importante nessa hora, para não haver nenhum mal-entendido. Coloque-se no papel da pessoa ofendida. Você também não gostaria de ir para casa com pedido de desculpas? Caso não entenda, imediatamente peça para a pessoa repetir ou explicar novamente. Uma má compreensão pode fazer com que você execute o seu trabalho ou tarefa de forma errada, e isso será um incômodo muito maior do que simplesmente dizer que não entendeu. Concorda? Sempre que puder, peça para enviar um e-mail. Assim terá sempre a oportunidade de rever as informações necessárias. Seja no trabalho ou em sua casa, arrume e limpe. Todos devem ser responsáveis pela sua própria sujeira. Cultive o hábito de organização. Você será visto como uma pessoa mais responsável e sensata. E de brinde, ganhe um ambiente limpo e sempre arrumado. Principalmente no trabalho,
Fale, mas não seja mal educado. Explique o seu ponto de vista, deixe claro o motivo por que não gostou da ideia ou opinião da outra pessoa. É melhor expor a sua opinião antes e esclarecer o problema do que depois ter que conviver com ele, não é? E tome muito cuidado com assuntos polêmicos, hein? Como política, religião. Todos têm o direito de ter uma opinião, não é? Desde que ela não ofenda ninguém e não interfira na liberdade alheia. Uma boa leitura nos ajuda a expressarmos melhor e podermos entender sobre o assunto a ser discutido. Por exemplo, nas minhas viagens, eu tento sempre comprar jornais, revistas de variados assuntos. Por mais que eu não me aprofunde em todos, pelo menos saberei algo sobre o assunto em questão. Cursos extras, como esse aqui, por exemplo, podem ser muito bem vistos e quem sabe você não acaba recebendo uma promoção. Caso peça algo emprestado, lembre-se de devolver. Não espere até que o dono lhe peça de volta. É sua obrigação de lembrar. E é muito importante ainda devolver o item nas mesmas condições em que foi emprestado, ou você pode ser taxado de desleixado e você não vai querer isso, não é? Ao devolver o item, agradeça. Se alguém for falar com você, responda, mesmo que seja para dizer que você não pode falar no momento e que vai retornar em breve. É muito mal educado deixar a pessoa esperando indeterminadamente, não acha? Se você combinar de retornar depois, não esqueça e não espere a pessoa vir até você novamente. Hoje em dia, com a comunicação em nossas mãos, pode ser que a pessoa espere uma resposta imediatamente, mas muitas vezes nós estamos realmente ocupados. Mesmo assim, se você não puder responder ou atender na hora, envie uma mensagem dizendo que responderá assim que possível. Tenho certeza que a pessoa irá te entender. Só não se esqueça de retornar, hein? Agora, se você for a pessoa que está ligando ou mandando mensagem, espere, não insista. Se ela tiver o seu número salvo no celular, saberá que é você e irá te ligar assim que possível. Agora, se depois de 24 horas ela não te ligar, aí sim você poderá enviar uma mensagem pedindo para que ela retorne. Em um ambiente corporativo, é profissional responder o e-mail o mais rápido possível. Isso demonstra profissionalismo, praticidade e você com certeza irá ganhar muitos pontos com isso. Fale de forma educada. Procure manter um tom de voz mais adequado para o ambiente que você está. Não fale nem alto e nem baixo demais. E não interrompa as pessoas quando estiverem falando. Ouça o que a outra pessoa tem a dizer e aguarde a sua vez de falar. Caso você ligue para alguém, é a sua obrigação se identificar primeiro. Não ligue para alguém perguntando quem está falando. Primeiro se identifique e depois peça para falar com a pessoa pretendida. Essas são as perguntas que você vai precisar fazer a si mesmo. Comece a notar o seu comportamento com as outras pessoas. Identifique os pontos que você acha que precisa melhorar e anote para que você consiga acompanhar o seu progresso e estar em constante melhoria. Ao praticar boas maneiras, com o tempo, até a pessoa mais mal educada vai lhe tratar melhor. Isso devido ao respeito que você ganha ao tratar as outras pessoas com respeito e dignidade. Esteja atento ao seu tom de voz, evite atrasos, doces, chicletes e outras comidas não devem ser consumidos em sua mesa ou estação de trabalho, hein? Tire um tempo do seu expediente para o seu lanchinho. Dessa forma, você evita situações embaraçosas, como ter que responder, por exemplo, o seu chefe de boca cheia. Nada agradável, não acham? E também não corre o risco de sujar algum documento importante. Seja educado e cordial com todos. Cumprimente e responda aos cumprimentos, seja do porteiro, seja do seu chefe. Andar de forma calma, abrir e fechar as portas de maneira educada, não esquecer de bater na porta antes de entrar na sala e manejar os materiais ou equipamentos sem brutalidade mostra o seu cuidado com o ambiente e com as pessoas que se utilizam dele. Last but not least, a aparência. A aparência é muito importante, por isso esteja sempre bem alinhado e bem vestido. As mulheres devem evitar pentear cabelos e retocar o batom no ambiente de trabalho. Para isso,
vá ao toalete. Estar com os dentes escovados e um bom hálito é essencial. Se você for uma pessoa educada, as pessoas vão te ver como maduro e responsável. Vão respeitar as suas opiniões e vão lhe ouvir mais. Caso contrário, as pessoas vão te ver como uma pessoa egoísta, que só pensa em si e pensarão 2 vezes antes de acatar a sua opinião. A educação vem de berço. E essa frase nunca foi tão verdadeira. As boas maneiras precisam ser passadas para as crianças desde cedo. É o papel dos pais ensinar as crianças a darem a devida importância para o modo como devemos lidar com outras pessoas. Uma criança que cresce vendo gentilezas e atitudes respeitosas vai crescer e dar valor a esses gestos também na vida adulta. Por isso, se você tiver filhos, sobrinhos, netos e puder passar todo esse aprendizado para eles, no dia a dia verá que estará fazendo um bem a ele e à sociedade futura. Tenho certeza que eles vão agradecer, além do ambiente familiar ficar sempre em harmonia. Conclusão: para a sua vida social, se você for mais educado, atrairá pessoas mais gentis e educadas para o seu círculo de amizades. Em outras palavras, gentileza atrai gentileza. E ao fazer o bem para as pessoas, elas farão o mesmo para você. Gostaram? Eu tenho certeza que depois dessa aula e praticar tudo o que aqui foi dito, você com certeza vai se destacar da multidão. E não se esqueça das 3 palavrinhas mágicas das boas maneiras. Por favor, me desculpe e obrigada.